Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Peço desculpas antecipadamente, porque eu estou um pouco doente, né? Então minha voz está um pouco anasalada, mas eu espero que todos ouçam muito bem a palestra de hoje. Então, o nosso tema dessa palestra vai falar sobre a justiça divina na visão do Consolador. Então, a gente vai refletir a respeito desse tema, né? E como a doutrina espírita ela vai nos ajudar a compreender essa justiça de Deus, né, de uma forma racional, de uma forma consoladora e, principalmente, muito amorosa. Então, a gente vai entender, eu espero que a gente saia daqui entendendo, né, que não é uma justiça punitiva, mas sim um mecanismo de educação e, principalmente, de evolução para o nosso espírito. Então, a gente tem uma das perguntas mais antigas aí da humanidade, que é por que coisas difíceis ou coisas ruins, né, acontecem com pessoas boas? Vocês já se fizeram essa pergunta? Levanta a mão quem já fez. Eu já fiz também, né? A gente considera ali uma pessoa próxima de nós, está passando por uma dificuldade, a gente fala, poxa, essa pessoa é tão boa, né? Por que ela está passando por essa dificuldade? E, quando a gente não compreende a situação, vem, né, esse sentimento de revolta, de incompreensão. E a proposta aqui não é a gente dar respostas simples para essa pergunta, né? Mas sim refletir sobre esse assunto com base na visão espírita, né? Para a gente ampliar o nosso entendimento da vida. Porque a compreensão ela não vai eliminar a dor. Então, não quer dizer que a gente não vá sofrer, né? Mas ela vai transformar esse sofrimento que a gente está passando em aprendizado, que é justamente isso que a gente precisa para a nossa evolução. E, primeiramente, a gente tem que entender o que é a justiça divina. E a gente precisa saber separar e diferenciar a justiça divina da justiça humana. Então, a justiça humana ela é limitada, já começa daí, né? Ela tem um limite, porque ela vai precisar ali de provas, ela pode falhar muitas vezes, e, infelizmente, o que a gente vê é que, muitas vezes, essa justiça ela pode ser influenciada por alguns interesses. Então, quantas vezes a gente já viu notícias de pessoas que foram condenadas, né, por um crime que elas não cometeram, mas por uma questão dessa justiça ser falha, né, ter essas limitações, isso acaba acontecendo. Diferentemente da justiça divina, porque ela é perfeita. Porque Deus ele vai conhecer todas as nossas intenções, tudo que está ali no nosso íntimo, né? Ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. Então, ele sabe de todas as circunstâncias, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 875, diz assim: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Deus respeita profundamente o direito de cada espírito evoluir, inclusive errando e aprendendo. Então, muitas vezes a gente pergunta, né, por que Deus está fazendo eu passar por essa situação? Né? É a pergunta que mais vem para nós, né? Mas porque Ele permite que, com essas situações, nós aprendamos para que nós possamos evoluir. Então, a verdadeira justiça, que é essa justiça de Deus, né, ela não vai depender ali dos julgamentos humanos, né, mas sim do equilíbrio perfeito das leis divinas. Então, nós entendemos o que é certo e o que é errado, né, perante a lei divina e tudo aquilo que nos cerca, né? E Deus ele não vai julgar por aparências. Então, muitas vezes isso acontece na justiça humana, né? Julgar por aparências. Mas Deus ele não vai julgar por aparências. Ele vai julgar com sabedoria infinita e muito amor. A justiça de Deus ela é reflexo da expressão do seu amor perfeito. E o que a gente aprende na doutrina é que Deus é soberanamente justo e bom. Esses dois adjetivos eles não vêm separados. Eles não falam que Deus é bom e nem que Deus é justo. Deus é soberanamente justo e bom. Porque a doutrina vai nos mostrar
a despeito de outras religiões, ou daquele Deus antigo que a gente conhecia, ouvia falar, que castigava, né? A doutrina vai nos mostrar o contrário, que, na verdade, ele expressa o seu amor todos os dias. Então, ele não vai agir por punição, por vingança, né? Porque a sua justiça ela é inseparável do seu amor. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos da justiça, pois que serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, a gente tem que partir do princípio que tudo acontece por uma razão justa, né? Ainda que não compreendamos naquele momento. E quando a gente não compreende essa situação, a limitação ainda está em nós, não na justiça divina, né, que é perfeita. Então, a gente tem que entender que Deus nunca falha. Ainda falhamos, né, ainda estamos aí nesse processo, mas nós vamos chegar a um dia que a gente vai entender tudo aquilo que acontece, porque nós seremos espíritos perfeitos, né? E aí a lei de causa e efeito, que a gente ouve tanto falar, né, no Espiritismo, é um mecanismo pelo qual a justiça divina vai se manifestar. Então, cada ação nossa, cada pensamento, cada palavra, cada atitude vai gerar uma consequência. Então, não existe um ato sem uma consequência, seja ela boa, seja ela ruim. Vai depender daquilo que nós estamos vibrando, do que nós estamos fazendo, né? Então, quando a gente fala que a justiça de Deus é perfeita, é porque é isso, a gente vai realmente pagar pelos nossos atos. Então, se nós estamos sendo pessoas boas, se nós, né, estamos no caminho certo, as consequências a longo prazo também vão ser boas. Agora, se a gente está, né, em caminhos errados, né, a gente sabe que mais para frente, né, isso vai acabar tendo uma consequência ruim. Então, não vai ser um castigo de Deus, vai ser ali um processo dessa educação espiritual que a gente precisa para evoluir o nosso espírito. Então, a gente vai aprender pelos resultados das nossas escolhas. Então, cada causa, né, possui o seu efeito. No Livro dos Espíritos, na questão 964, diz assim: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Ele traçou um limite, então Deus, né, traçou esse limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim, em tudo. Então, a gente tem que entender que nós vamos colher aquilo que a gente plantou. Não tem como a gente plantar maçã e colher uva, né? Não tem como. Então, sempre vai ter a consequência ali dos nossos atos. E a reencarnação, aqui na visão da doutrina espírita, ela vai ser a chave da justiça divina. Porque sem a reencarnação, seria impossível a gente explicar situações da vida. Então, crianças que já nascem com alguma doença ou com algum talento ali precoce, né? Então, às vezes, a gente vê crianças que já, desde pequenininha, sabem tocar piano como se fossem assim musicistas há muitos anos, né? Então, isso vem do inconsciente delas, né? E também faz a gente entender as desigualdades que nos cercam, né? Muitas vezes a gente questiona essas desigualdades, né? E sem a reencarnação seria impossível a gente explicar isso, né? Então, a gente entende aqui, através da doutrina espírita, que a vida ela não vai se limitar a uma única existência. Então, nós não só estamos vivendo agora e depois daqui acabou e não teve nada antes, né? A gente veio de algum lugar e a gente vai para algum lugar. A gente tem essa estrada da evolução, né? Então, o espírito ele vai evoluindo ao longo dessas encarnações. E o que a gente não resolve hoje, pode ficar tranquilo que a gente vai resolver amanhã. De uma forma ou outra, né, dona Neuza, a gente vai resolver essas pendências. A reencarnação ela mostra para a gente que a vida continua
E cada existência é uma oportunidade para a gente se melhorar. Então, sermos pessoas melhores. Porque o nosso intuito, né, a nossa chegada ali, a reta final, é sermos espíritos perfeitos. Então, em cada encarnação, nós vamos aprendendo a ser pessoas melhores, né? E um capítulo muito interessante para quem quiser depois se aprofundar mais nessa questão da reencarnação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus sem nascer de novo. E, como eu falei, um dos grandes questionamentos que a gente tem são as desigualdades humanas, né? Como a gente consegue explicar, né, que muitas pessoas nascem com condições extremamente favoráveis, né, enquanto outras enfrentam grandes dificuldades? Por isso, né, até o Espiritismo é chamado de consolador, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, para dar esse entendimento para a gente passar por essas provações de uma maneira mais tranquila. A visão espírita a respeito disso, ela vai nos mostrar que essas diferenças, elas não são nem privilégios, nem punições, mas sim experiências necessárias para o nosso espírito, né, para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, cada existência, né, cada vida que a gente passa, ela é muito bem planejada, né? Então, mais para frente, a gente também vai falar sobre provas e expiações. Tudo isso é planejado antes de nós encarnarmos, né? E se Deus é justo e bom, como nós vimos, né, anteriormente, essas oportunidades elas são dadas a todos, sejam elas na prova da pobreza, seja elas na prova da riqueza, né? Porque todas elas são questões de aprendizado. E as diferentes condições da vida, né, são lições que o espírito mesmo escolheu para crescer e evoluir, né? Ninguém colhe frutos que não plantou, como eu falei anteriormente, né? Mas todos plantam em diferentes terrenos e diferentes tempos. Então, às vezes, a gente tem o costume de se comparar muito, né, com as outras pessoas, ainda mais hoje em dia com as redes sociais, né? Poxa, a vida daquela pessoa é muito boa, né? Ai, ela está muito mais à frente do que eu. Mas a gente tem que entender ali, realmente, se o espírito daquela pessoa está evoluindo com essas condições favoráveis ou ela só está passando por essa vida ali no bem bom, né, vamos dizer assim, mas numa próxima encarnação, ela vai colher o fruto dessas provas que ela não conseguiu passar da forma como deveria, através das leis divinas, né? Tudo é justo, porque tudo tem um propósito na evolução do espírito. E aí, como eu falei sobre as provas e expiações, né? É importante a gente saber identificar isso, porque a gente fala, nós estamos no mundo de provas e expiações, mas qual que é a diferença, né? Então, as provas são desafios que a gente mesmo, nós mesmos, né, antes lá de encarnar, escolhemos passar nessa vida como uma forma de aperfeiçoamento do espírito. Então, vamos imaginar que nós estamos numa escola e tem ali a prova que a gente precisa passar, literalmente, para a gente ir para uma próxima série. Então, a mesma coisa são essas provas que nós escolhemos para a nossa vida. São alguns percalços aí que vêm, né, ao longo da nossa existência e que, se nós passarmos, né, por ela da melhor forma, nós vamos passar de ano, né? Nós vamos evoluir mais um degrauzinho aí na evolução. Já as expiações são consequências naturais de erros que nós cometemos em outras existências. Elas vão nos ajudar, né, a reparar e purificar o nosso espírito de acordo com consequências realmente que a gente de atos errados de outras vidas, né, o que a gente fez de errado em outras existências. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 983, diz assim: todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência da vida atual. E na questão 339 diz: as vicissitudes da vida corpórea constituem na expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos se, percebam, se
a suportarmos resignados e sem murmurar. Essa acho que é a parte mais difícil, né? A gente passar por alguma dificuldade sem reclamar, sem questionar, sem dizer por que eu estou passando por isso, por que aquela pessoa está passando por isso, né? A gente sempre ainda tem esse costume de questionar, né? E quando a gente vê essa questão do sofrimento na visão espírita, né, a gente entende que o sofrimento, embora muito difícil, realmente não tem como a gente romantizar, né, estarmos sofrendo. É um período que a gente está passando ali por dificuldades e realmente é muito difícil. Mas ele tem um papel transformador. Ele vai nos convidar à reflexão, ao amadurecimento e, principalmente, à mudança interior. Então, na visão espírita, não existe sofrimento eterno. Tudo é transitório e voltado ao crescimento. Então, como o Chico já falava, tudo passa, né? Nada é eterno. Então, tudo vai passar. Tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. E a gente entender que isso também passa, faz a gente passar por esse problema de uma forma mais tranquila. Então, a gente deve compreender que o sofrimento ele pode ter diversas causas. No passado, referente, né, às nossas escolhas de vidas passadas. No presente, referente a escolhas atuais, né, escolhas que nós fazemos para as nossas vidas, ou vícios, imperfeições. E também referente ao futuro. Ele vai dar a oportunidade de transformação e a evolução do nosso espírito. E quando a gente está passando por essa dificuldade, é muito difícil a gente se manter no caminho do bem. É muito, entre aspas, mais fácil a gente se desviar do caminho, como eu falei, ficar reclamando, né, murmurando, questionando a Deus, e se manter firme, né, nesse propósito de sermos pessoas melhores, se torna mais difícil, né? Então, a gente tem que entender que, mesmo nesses momentos, a gente tem que se manter fiel aos ensinamentos que o Mestre nos deixou. É bem mais fácil a gente fugir desse caminho, né? Mas o bem sempre é necessário em qualquer circunstância que nós estivermos, né? Ser fiel ao bem é manter-se firme na justiça, na honestidade e no amor, mesmo quando isso nos isola. A coragem moral não é a ausência do medo. Então, não é que a gente não vai ter medo do que a gente está enfrentando, né? Mas, sim, ter a certeza, né, de que Jesus está conosco, que a espiritualidade está conosco e que nós não estamos sozinhos, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 919, diz assim: que expressão se deve dar à coragem no cumprimento do dever? E aí eles falam: é fazer o bem, qualquer que seja o sacrifício pessoal, suportar com paciência as injustiças que lhe façam, perdoar as ofensas e jamais desanimar do bem e da verdade. Então, termos sempre essa coragem de que Jesus está conosco, né, e enfrentar qualquer desafio que nos apareça. E falando sobre a misericórdia divina, ela nada mais é do que o amor de Deus por todos nós, né? Deus não se cansa de perdoar. Olha, a gente está 2026 anos depois da vinda de Jesus, né, na Terra, e quanto nós estamos errando ainda, né? Quanto ainda a gente tem a aprender, e Deus não cansa de perdoar a gente, dar oportunidades, né? A misericórdia de Deus não vai anular a sua justiça, como a gente viu, ela é perfeita, né? Mas muitas vezes ele até ameniza muitas coisas que a gente vai passar por conta da sua misericórdia. E quando nós estamos nesse processo, né, e nós abrimos o nosso coração para o perdão, para o amor, né, nós libertamos o nosso coração também para enfrentar essas adversidades. E uma frase muito interessante, né, que ninguém está tão longe de Deus que não possa ser alcançado por sua misericórdia. Então, às vezes, a gente está tão afundado numa situação, em algum erro que a gente cometeu, que a gente fala: poxa, dessa vez Deus não vai me perdoar. Mas Deus perdoa todos nós, todos os dias, e Ele nos dá novas oportunidades para melhorarmos. E o Consolador prometido, Jesus, né, quando veio, ele disse que o Consolador viria, né? Lá em João 14, 26, diz assim:
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, a doutrina espírita, ela tem esse papel. Ela tem esse papel de nos lembrar, né, dos ensinamentos de Jesus, mas trazer explicações racionais para tudo o que acontece, a respeito do sofrimento, a respeito da dor, a respeito das vidas futuras. Ela vem para nos esclarecer muitas coisas e, como eu disse, realmente nos consolar. Porque quando a gente está passando por aquele momento terrível, a doutrina ela vem como um bálsamo, né, para a gente se acalmar e ter essa esperança no futuro, né? Por isso que o nome, né, é Consolador. Ela vem para nos consolar, dar esse conforto mediante a esses problemas, né? E quando a gente fala de justiça divina, como eu falei, é muito comum a gente se revoltar quando acontece alguma coisa conosco, com algum ente querido, alguma pessoa próxima, né? Mas a revolta ela só vai trazer coisas ruins para a gente. Ela pode trazer doenças, porque a gente vai ficar remoendo aquela situação, né? E ela pode também fazer a gente ficar preso a isso, né? E não conseguir evoluir. Porque, como eu falei ali na passagem do Livro dos Espíritos, ela fala que a gente tem que passar bem por essas situações. E se a gente não passa, né, resignado, tendo um aprendizado referente a ela, o que vai acontecer? A gente vai ter que passar de novo. Então, você está ali naquele casamento difícil, aí fala assim, não, eu vou passar para outra, porque essa aqui não dá certo. Olha, eu preciso dizer uma coisa, que se você não passar bem por essa, na próxima encarnação você vem de novo, e aí vai ter que continuar, né, para entender o que você precisa ali aprender com aquela pessoa. E essas são uma das situações, né, da nossa vida, mas tudo que a gente passa, que a gente está vendo que é muito difícil, a gente tem que se perguntar por que nós estamos passando, né? E a gente tem que se libertar dessa revolta, porque ela não combina ali com a justiça de Deus, né, com a lei divina, porque Deus é amor. E o amor não combina com a revolta, né? Para passarmos por essas provações, precisamos ter em mente que Deus só nos dá, como provação, aquilo que temos plena capacidade para suportar e vencer. Então, é aquele ditado, né? Deus não dá a cruz maior do que nós podemos carregar, né? E, realmente, Ele sabe tudo sobre nós. Ele é quem mais sabe sobre nós. Então, se a gente está passando por uma dificuldade, Ele sabe que nós temos toda e qualquer capacidade para passar por ela, né? É que muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos, né? Nós não acreditamos que nós temos essa força e nós nos deixamos abater. Mas precisamos sempre lembrar que Deus está conosco. E os exemplos práticos que nós podemos trazer, né, para o nosso dia a dia foi o que eu disse. A primeira pergunta, quando a gente está passando por uma dificuldade, é se questionar, né? Não se questionar por que Deus está fazendo eu passar por isso, né? Que é o nosso automático ali, né? Mas sim, o que essa experiência está me ensinando. Então, ali, o que eu posso tirar de aprendizado com essa situação? Eu posso me tornar uma pessoa mais paciente, eu posso me tornar uma pessoa melhor a respeito dessa situação que eu estou passando. Então, tentar olhar. Eu sei que não é fácil, gente. Eu estou aqui falando, né? Parece a coisa mais simples do mundo, mas quando a gente está ali, né, no olho do furacão, é realmente muito difícil a gente parar e se questionar a respeito disso, né? Mas a gente tem que ter em mente algumas coisas, né? Primeiro, nada acontece por acaso. Então, como nós vimos, tudo é uma consequência das nossas próprias, dos nossos próprios erros, né, para a nossa aprendizagem. E há sempre um aprendizado envolvido, então tentar entender o que eu posso, né, fazer para melhorar em relação àquela situação, e que a dor pode se transformar em crescimento, que é para isso que a gente está aqui, né? Então, se a gente está aqui na Terra para evoluir, e graças a Deus nós estamos evoluindo, né? Estamos passando aí por um momento de transição planetária, onde nós estamos vendo que, né, estamos mais perto ali de uma evolução mais concreta, vamos dizer assim, né? Nós temos que continuar nesse caminho, entendendo que nós estamos aqui realmente para aprender alguma coisa e para aprender os ensinamentos de Jesus para
nos tornarmos espíritos perfeitos. E o mecanismo mais importante para passar por essas situações difíceis é a reforma íntima. Então, isso é uma das coisas que a gente mais fala dentro da doutrina, mas que realmente é verdade, porque a gente só consegue mudar as coisas, mudar a situação, se a gente começar a mudar primeiro a nós mesmos. As nossas atitudes, os nossos pensamentos. Não é fácil, como eu disse, né? Às vezes a gente tem ali uma mania de ficar reclamando, por exemplo. Tenta, pelo menos, só pensar, né? Porque o pensamento é o último que vai embora, mas se a gente conseguir não verbalizar essa reclamação, já é um passo muito importante. Então, veio aquela vontade de reclamar, você para e só pensa, que aí você já deu um passo a mais ali para melhorar nessa situação. E aí o próximo passo é isso nem passar pela nossa cabeça, né? Mas é um processo difícil, como eu disse. E a justiça divina, ela vai nos convidar diariamente para ter essa melhora, né? Então, olhar para si mesmo, identificar as falhas, buscar melhorar continuamente, ter mais paciência, que é difícil, ter mais amor e ter mais compreensão. Conosco, inicialmente e principalmente, a gente se entender, né? E depois compreender o próximo. E ter sempre a esperança no futuro, né? Entender que nós não estamos condenados para sempre, né? Que todos os espíritos evoluirão, não importa o grau de evolução que ele esteja agora, né? Ele terá as mesmas oportunidades que nós estamos tendo, né? E que a justiça divina, acima de tudo, é um caminho de esperança. Então, o Consolador ele vem nos mostrar exatamente isso, que nós podemos ter a esperança no amanhã, que o amanhã sempre chega e ele nos trará as boas novas. E a nossa conclusão, né, que eu espero que nós saiamos de hoje aqui pensando, né, absorvendo isso para as nossas vidas, é que, primeiramente, Deus é justo e bom. Ele não é só justo, ele não é só bom, ele é justo e bom. Que nada acontece por acaso, então, tudo que nós estamos passando na nossa vida, ela tem um motivo e ela tem um aprendizado para nós tirarmos disso, né? E que tudo vai contribuir para a nossa evolução. Tudo. Às vezes você pensa que ali uma situação pequena que a gente está passando não vai influenciar, mas influencia. E aí cabe a nós, né, sabermos se isso vai influenciar para o bem ou para o mal, né? E a grande pergunta, né, como eu falei, é sempre a gente se questionar, né? Por que isso aconteceu, está acontecendo comigo e o que eu posso compreender, aprender sobre isso, né? O que eu posso tirar de aprendizado dessa situação? Confie, compreenda e siga sempre fazendo o bem, porque são esses os ensinamentos maiores que Jesus nos deixou, né? Amar o próximo como a nós mesmos e enfrentar essas dificuldades, porque ele mesmo fala que tenham bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo e nós também somos capazes de vencer qualquer dificuldade, tendo Jesus e a espiritualidade junto conosco. Muito obrigada pela atenção de todos e que a paz do Mestre continue sempre com vocês. Obrigada.